Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de dezembro de 2025. São 11 horas da manhã. Senhoras e senhores, hoje se encerra o bolsonarismo como o conhecemos. O Supremo Tribunal Federal anunciou hoje, nesta quarta-feira, 3 de dezembro, medidas que literalmente encerram o bolsonarismo. Pode vir outra coisa por aí, mas não vai ser o bolsonarismo. Por quê? Primeiro lugar, tiraram do ar o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro só pode imaginar, em resposta ao pedido de prisão domiciliar que o Jair Bolsonaro fez, veio a resposta hoje. Ele só pode sonhar com um regime mais brando a partir de 2033, portanto, daqui a cerca de 8 anos. Mas essa não é a decisão mais importante. A decisão mais importante é a de que o ministro Gilmar Mendes decidiu que impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal só podem ser feitos através do Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República é que decide se o ministro do Supremo ou qualquer outro magistrado, qualquer outro membro do Poder Judiciário brasileiro pode sofrer impeachment. Então, com isso, realmente dificulta muito mais, não torna impossível, mas é preciso que exista algo concreto contra o ministro do Supremo para que ele sofra impeachment. Então, impeachment porque não gostou daquela decisão, ou não gostou daquela outra, ou não gosta da cara do ministro, como os bolsonaristas querem fazer, isso acabou no Brasil. Com isso, o bolsonarismo perde a sua única arma a partir de 2026, se vencer a eleição e fizer maioria no Senado, que era a grande ameaça de derrubar o Supremo Tribunal Federal inteirinho se fizesse maioria no Senado a partir de 2027, e também a esperança de que o Bolsonaro possa liderar qualquer coisa. Então pode ser o michelismo, o flavismo, o eduardismo, mas o bolsonarismo de Jair Bolsonaro, esse monstrengo que o país tem que aturar há tantas décadas, há mais de 3 décadas, não é, que existe o bolsonarismo, desde que ele se tornou conhecido por tentar explodir uma adutora em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, perdão. Então, isso acabou no Brasil, minha amiga, meu amigo. Vamos assistir essas informações que eu reuni para você. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Se não dá cooptação e não dá alteração, vamos para o confronto. Vamos desacreditar o judiciário, que foi o que se tentou e o que se fez aqui no Brasil. Vamos para o confronto. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Mas se disse que bastaria um cabo e um soldado. Como não foi um cabo e um soldado, foram milhares de pessoas que destruíram o prédio do Supremo Tribunal Federal. Se foi para o confronto. Aí, para o confronto ao judiciário para tentar exatamente garantir
Esse novo é populismo. No Senado, a oposição disse ainda ter conseguido as 41 assinaturas para apresentar mais um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. A pauta voltou a ser defendida pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL, apesar de já ter sido descartada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Informação que está lá no blog, vou explicar para vocês, com certeza vai repercutir ao longo do dia. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acabou de despachar uma decisão, acabou de decidir que somente a Procuradoria-Geral da República pode pedir impeachment de integrantes do Judiciário e também, obviamente, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Justamente, a pena do Bolsonaro é de 27 anos e 3 meses, exatamente, o que totalizaria 9.945 dias. Só que parte desses dias vai ser cumprida no regime fechado, mas depois ele evolui para o regime semiaberto. Conversei com alguns advogados para entender exatamente quanto tempo, aproximadamente, Jair Bolsonaro deve ficar no regime fechado, ou na Superintendência da Polícia Federal, ou em algum outro local. Bom, como você vê, o cenário estava todo preparado, todo traçado para tentar um golpe de novo, né? E em 2026 houve muita ameaça de que se tentaria fazer maioria no Senado para pedir impeachment de ministros do Supremo, simples assim, e por qualquer razão, não importa que razão. Veja, quando uma quantidade de parlamentares, de políticos se unem falando precisamos de maioria no Senado para promover o impeachment de ministro do Supremo. O que é que eles estão dizendo? Vamos arrumar qualquer razão para pedir o impeachment de ministro do Supremo. Não importa qual é o motivo, se tem crime de responsabilidade, se não tem. Eles querem fazer um impeachment, inventam alguma coisa como fizeram com Dilma Rousseff. Pronto, simples assim. Mais de 100 deputados também pediram ao STF prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro. E a resposta veio através de uma decisão que você vai ver. Mas primeiro vamos ver a questão de impeachment de ministro supremo. Aqui está a decisão publicada, na verdade, às 9h37. Né? Então, agora, atualizando isso, vai dar mais ou menos pouco mais de uma hora atrás. O STF suspendeu trechos da lei de impeachment sobre afastamento de ministros. O ministro Gilmar Mendes considerou que diversos pontos são incompatíveis com a Constituição de 88, como o quórum para abertura de processo e legitimidade para apresentação de denúncias. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta quarta-feira, 3 de dezembro, diversos artigos da lei do impeachment, Lei 1079, que é de 1950, e nunca tinha sido confrontada com a Constituição de 1988. Então, aí dessa confrontação por necessidade, por conta de estar sendo abordada a possibilidade de dar um verdadeiro golpe no Supremo, tirando ministros de lá por qualquer razão, o Supremo decidiu se debruçar sobre essa lei de 1950, né? Muito antes, na verdade, quase 40 anos antes da nova Constituição que o Brasil ganhou. A decisão foi proferida conjuntamente nas ADPFs, Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, 1259 e 1260, apresentadas pelo Partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Segundo o ministro, vários trechos da legislação de 1950 não foram recepcionados pela Constituição, entre eles o quórum necessário para abertura de processo de impeachment contra ministros do Supremo, a legitimidade para a apresentação de denúncias e a possibilidade de se interpretar o mérito de decisões judiciais como conduta típica de crime de responsabilidade. A decisão será levada a referendo do plenário do STF e deve passar com folga, mesmo que os 3 ministros bolsonaristas, Fux, André Mendonça e Nunes Marques, se deem ao trabalho de votar contra.
Em sua decisão, Gilmar Mendes faz um histórico do Instituto e de seu papel no equilíbrio entre os poderes para evitar abusos. Ressalta, porém, que o instrumento não pode ser usado como forma de intimidação, sob pena de gerar insegurança jurídica e pressionar juízes a atuar de forma parcial ou alinhada a interesses políticos. O impeachment infundado de ministro da Suprema Corte, portanto, se insere nesse contexto de enfraquecimento do Estado de Direito ao atacar a figura de um juiz da mais alta corte do país, a ponto de se buscar sua destituição e não se está apenas questionando a imparcialidade ou a conduta do magistrado, mas também minando a confiança pública nas próprias instituições que garantem a separação de poderes e limitação de poder. O ministro avaliou que diversos artigos da lei do impeachment, a tratar de remoção de ministro do Supremo, são incompatíveis com a Constituição de 88. Um dos pontos é o quórum necessário para a abertura do processo. Hoje, a lei prevê maioria simples. Para os autores das ações, essa previsão permitiria que apenas 21 senadores abrissem o processo contra ministro do STF, número inferior ao exigido para aprovar a indicação de um ministro para a Corte. Para o ministro Gilmar Mendes, o quórum reduzido atinge diretamente garantias constitucionais da magistratura, como a vitaliciedade e inamovibilidade, enfraquecendo a autonomia do judiciário e a legitimidade de suas decisões. O Poder Judiciário, nesse contexto, em especial o Supremo Tribunal Federal, manteria não uma relação de independência e harmonia, mas sim de dependência do Legislativo, pois submeteria o exercício regular de sua função jurisdicional ao mais simples controle do Parlamento. O decano decidiu que o quórum de 2/3 seria o mais adequado por proteger a imparcialidade e a independência do judiciário e por ser coerente com o desenho constitucional do processo do impeachment. O ministro também considerou incompatível com a Constituição o artigo 41 da lei do impeachment, que permite a qualquer cidadão apresentar denúncia para abertura de impeachment contra o ministro Supremo. Para ele, a regra estimula a apresentação de denúncias motivadas por interesses político-partidários, sem rigor técnico e baseadas apenas em discordâncias políticas ou divergências interpretativas das decisões da Corte. Neste ponto, o ministro Gilmar Mendes defende que a atribuição deve ser exclusiva do Procurador-Geral da República, em razão do caráter excepcional do processo impeachment. O chefe do Ministério Público da União, na condição de fiscal, segundo o artigo 127 da Constituição, fiscal da ordem jurídica, possui capacidade para avaliar, sob perspectiva estritamente jurídica, a existência de elementos concretos que justifiquem o início de um procedimento de impeachment. E isso pode ser equiparado também para impeachment de presidente da República. Esse é um ponto que não está claro aí, mas pode haver uma arguição, uma DPF futuramente, perguntando aí para o Poder Judiciário se uma lei de impeachment que vale para ministros, que não pode casuísmo para derrubar ministros, pode para derrubar presidentes, se houvesse essa interpretação na época do impeachment da Dilma, não teria havido impeachment da Dilma. Aqui você tem a decisão de 71 páginas do Gilmar Mendes, né? Ele devassa a lei do impeachment de 1950 de cabo a rabo, e aqui tem a decisão do Gilmar Mendes. 1. Suspender em relação aos membros do Judiciário a expressão a todo cidadão, para pedir o impeachment. Conferir na parte remanescente interpretação conforme a Constituição Federal, artigo 41, para estabelecer que somente o Procurador-Geral da República pode formular denúncia. Suspender, no que diz respeito aos membros do Judiciário, o termo simples, para a questão da maioria. Suspender as alíneas A e C do artigo 57. Suspender a expressão que voltará ao exercício do cargo com direito à parte dos vencimentos que tenha sido privado. Excluir qualquer interpretação do artigo 39, 4 e 5 da Lei 1079, que autorize enquadrar o mérito das decisões judiciais como conduta típica para efeito e crime de responsabilidade. Acabou a festa, então. Bom, e aqui o senhor Jair Bolsonaro ele pode ir para o regime semiaberto
em resposta ao pedido de prisão domiciliar, o STF mandou para ele o seguinte: olha, você pode ir para o semiaberto em 2033. Ah, eu quero ir para casa. Olha, para casa você não pode, mas você pode ir para o semiaberto, só que em 2033, portanto, daqui a quase 8 anos. Boa espera para o Jair. Mas aqui tem uma solução que a Michele Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto e o filho 01 e mais 2 aspones aí arrumaram. Qual é a solução? Olha aqui a solução para não ficar sem o Jair até 2033. Põe um pôster dele aí, tamanho natural, e já era. Põe alguém para dublar ou grava a voz dele na prisão e faz isso. Só que vai ter que fazer isso por 8 anos.